Bom, muitos de nós nascemos e crescemos e nos casamos. É o ciclo da vida. E para muitos de nós, o casamento é alguma coisa que começou de uma forma normal. Temos um casamento medíocre. Eita, já começou ofendendo a gente. Como assim medíocre? Mediano, gente, a média. Qual que é a razão da maioria das pessoas de se casarem nos dias de hoje? Vamos lá. Razão para se casar. Eu quero casar por quê? Não quero ficar sozinho. Não quero ficar sozinho. Companheirismo. Não quero ficar no pecado. Não quero ficar no pecado. Deixar tudo certinho. O pastor não deixa. O pastor não deixa. É uma razão legítima. Mas a outra razão maior por trás disso é o amor. Eu amo essa pessoa, quero permanecer junto com ela a minha vida toda. O que mais? Tem coisas boas e coisas ruins, né? Tem motivos bons e ruins. Eu engravidei a moça, agora tenho que casar. Isso acontece. Acontecia muito mais antigamente, né? Mas existem várias razões pelas quais as pessoas se casam. A maioria delas é pensando no que é bom para mim. As duas razões de amor e companheirismo, de fato, são as maiores mesmo, a grande maioria dos motivos de casamento. Às vezes, poderemos acrescentar aquela questão de se sentir seguro, um motivo assim de ter uma segurança para o fim da vida, para não ficar abandonado, para ter alguém para estar junto. É misturado com companheirismo, mas podemos chamar isso de segurança. Tem também a questão de que, eu gostaria muito de ter filhos. Então muitos se casam por amor, mas também pensando, gostaria de ter filhos. Eu gostaria de ter um filho, eu gostaria de ter uma filha, deixar para uma próxima geração aí os nossos valores, as nossas ideias. Existe isso, não é? Então essa é a maioria das razões pelas quais as pessoas casam. Quer essas pessoas desejem obedecer a Deus ou não, viver com Deus, caminhar com o Senhor ou não, muitos se casam por essas razões. E eu gostaria de comentar que eu conheço vocês e eu sei que no casamento de vocês, quando Cristo Jesus entrou na sua vida, o seu casamento ali já começou a mudar. Se vocês já iniciaram o casamento com Cristo, tanto melhor. E eu gostaria de chamar esse casamento com Cristo de um casamento turbinado. Pensando assim nesses carros velozes com turbo, né? Então é um casamento turbinado. Tem o casamento comum, medíocre, tem o casamento ruim, que é sempre o do vizinho, porque eles tacam as coisas nas paredes, né? Brigam sempre, estão sempre esfaqueando um ao outro. E tem o casamento turbinado, que é um casamento de harmonia, de paz e de alegria. E qual de nós gostaria do casamento ruim? Nenhuma mão se levantou. Quem quer ter um casamento medíocre? Poderia ser, por que não? A média, né? Mas quem que gostaria de um casamento turbinado, onde Deus abençoa o casamento? Aí, algumas mãos tímidas se levantaram, muito bom. Eu queria começar a história com vocês com Adão e Eva. E agora nós podemos ver uma diferença, porque muitos de nós começamos com um casamento medíocre. Eu posso falar do meu assim, o meu começou assim, um casamento medíocre, porque eu brigava muito com a Mariana sobre coisas bem importantes, como por exemplo, se na hora de comer e cortar um pãozinho e os farelos, se esses farelos vão cair na mesa diretamente ou se tem que ter um paninho na mesa primeiro. Essas coisas são importantes, gente. Vocês sabem que isso é a essência da vida. Se você não decide essas coisas, você vai ter conflitos o resto da vida. E nós tivemos vários conflitos assim, bobos, principalmente naquele primeiro ano, o ano de ajuste. Vocês sabem, quando vocês namoram 2, 3, 4, 5 anos e casam, aí já houve um certo
Já teve conflitos ali no período do namoro, do noivado. Quando o namoro e o noivado é meio que rápido, e daí então no começo do casamento, principalmente, é que vai ter os conflitos. Adão e Eva começaram de outra forma. Eles começaram com o casamento turbinado e depois passaram a ter um casamento medíocre. Será por quê, né? Porque eles pecaram. Mas, vamos lá. O que deve ter sido a sensação? Vamos abrir para Gênesis capítulo 3, versículo 17. Depois que eles pecaram, primeiro o Senhor Jesus fala com a serpente, ali no versículo 14 e 15. Depois ele fala com a mulher. No versículo 17, Deus vira para o homem. E homens, quero que vocês se coloquem na posição de Adão. Vocês estavam no jardim do Éden. Um jardim que não foi plantado por homens. Ele foi cuidado depois por um homem, mas originalmente plantado por Deus. Certo? Um lugar perfeito. Você está no ambiente perfeito. A sua esposa é perfeita. Ela tem 2 pés, 2 pernas, inclusive 2 joelhos. Ela tinha 2 olhos, ela tinha 2 ouvidos. Ela só tinha uma boca, eu não sei, ela só tinha uma boca. Mas ela tinha 2 orelhas, ela tinha muitos cabelos, ela era perfeita, não faltava nada, né? E nenhum nem outro pecava. Então não tinha aquele negócio de dar alfinetada, sabe aquelas palavrinhas que machucam lá dentro? Não rolava isso. Estava um casamento turbinado, e daí o Senhor tinha dito, não come essa fruta aqui. E aí a serpente veio, falou na cabeça, cochichou, isso aqui, aquilo ali, tem coisa melhor para você aqui, que você não experimenta. E aqui, em Gênesis 3,17, o Senhor diz, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, homens, vocês estão sentindo isso? Imagina Deus falando isso para vocês. Por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Sente isso. Deus falando para você, eu falei, não come. A sua esposa falou, come, experimenta. E você deu ouvidos à voz dela e não deu ouvidos à minha voz. Agora a terra está maldita por sua causa. Imagina o peso de ouvir essas palavras do Criador. Imagina o peso, depois que Deus sai. Vocês já visualizaram essa conversa? Deus conversa com eles, faz o sacrifício ali, veste eles com roupas de peles e sai. Agora está só os 2. Quem foi que falou primeiro? Por que você jogou a culpa em mim? Vocês lembram disso? Adão, por que você pecou? Comeu da fruta que não era para comer? A esposa! A mulher que tu me desses. Então ele aponta para Deus, aponta para a esposa, a culpa é de todos menos ele, né? E aí quando chega nela, a serpente. Como que será que foi depois aquela conversa? Será que foi bem amistosa? Amor, vamos conversar, vamos ter um diálogo? Ou será que já foi tacando a maçã, o tomate? A primeira tacando a jaca, né? Eu não sei o que tinha lá. Bom, eles foram expulsos do jardim, então não tinha nada. Disfarça. Essa conversa deve ter sido bem difícil, mas começou turbinado, já foi para medíocre na sequência. E eu gostaria de convidá-los para fazer uma leitura em outro texto que fala desse conceito de o que é primeiro lugar. Vejam só, Deus deu uma ordem, Adão desobedeceu, Eva desobedeceu, eles colocaram um ao outro em primeiro lugar. Aqui no Brasil nós temos uma célebre frase, bem-vindos queridos, vocês já devem ter ouvido, família em
primeiro lugar. Não é um dito popular? Família em primeiro lugar. A gente pergunta para as pessoas, o que é a coisa mais importante da sua vida? Família. Família é a coisa mais importante da nossa vida. Isso é uma coisa geral. Mas quando você pergunta, alguns vão dizer, não, depois de Deus, família. Família em primeiro lugar, sim, cá entre nós, aqui embaixo. Outros já pensam, não, é família em primeiro lugar mesmo. Deus a gente não está vendo. A família, a gente aqui está vendo. Então, família em primeiro lugar. E eu gostaria de dar um desafio para vocês em relação à sua postura pessoal. Homens, mulheres, vocês que estão aqui, o que vocês acham desse texto? Deuteronômio, capítulo 13. Nós vamos ler do 1 ao 13. Versículos de 1 a 13 de Deuteronômio. Vamos lá, Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia, capítulo 13. Dizem que 13 é o número do azar, né? Mas esse texto vai ilustrar uma coisa e vai nos iluminar, então é da sorte. Com Deus as coisas mudam totalmente. Estamos falando de um casamento turbinado em vez de um casamento medíocre. Vamos a Deuteronômio 13, versículo 1. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram. Antes de continuar a instrução do Senhor, vamos colocar um pouco de contexto. Deuteronômio. Deuteronomos. Segunda lei. É a segunda vez que Moisés estava passando a lei para o povo de Brasil. Muito bem, muito bem. Brincadeira, o povo de Israel. Então, Moisés estava passando novamente os ensinos de Deus para o povo de Israel. E esse é o contexto. O povo de Israel tinha algum contato com Deus? Tinha, né? O povo do Brasil tem algum contrato com Deus? Deus chegou e falou, brasileiros, eu proponho assim, assim, assim. Topam? Rolou alguma coisa assim? Não, né? E com o povo de Israel? Rolou? Sim, Deus chegou neles e propôs e eles toparam. Tem uma aliança, que depois passou a ser chamada Antiga Aliança, porque Deus falou, vocês quebraram a minha aliança, então eu vou fazer uma nova. Mas aqui estamos no tempo da Antiga ainda. Então, no tempo da lei, com a nação de Israel, um contrato entre Deus e Israel, ele fala isso, se aparecer um profeta, ele fala, vai acontecer tal coisa, e aí acontece mesmo. E aí esse cara fala, vamos por aqui, tem esse Deus aqui, vamos servir a ele. O que era para fazer? Versículo 3, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova. Hoje tem visões e revelações e profecias? Tem, né? Tem. Será que Deus não está pondo a gente à prova? Como quem diz, Israel, eu dei para vocês a minha lei, eu dei para vocês a minha palavra. Vem um cara e fala, é assim, assim, assim. Aí acontece o que ele disse. Aí o povo, então vamos atrás daquele Deus. Será que não pode ser semelhante às visões de hoje? Quando nós já temos a revelação de Deus completa, a Bíblia já está fechada, Deus já falou, não é para acrescentar, não é para tirar, já fechou. E aí nós ouvimos sobre esse ensinamento, aquele, o outro. Pode ser teste? Precisamos tomar muito cuidado, né? Mas vem e que ele fala, nesse caso específico, de alguém chamar para ir para outros deuses. Estamos falando de idolatria, certo? Deus está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Vocês amam de Deus? Amam a Deus de todo o coração, de toda a alma?
E daí no 4 ele fala: sigam o Senhor seu Deus e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Bem-vindos, lidos. Estamos em Deuteronômio capítulo 13. E daí na sequência aqui, nós vemos no versículo 5 o que acontece com o tal do profeta. E agora, irmãos, antes de a gente ler o que está escrito, vamos fazer algumas suposições. Suponhamos que um casal ouça esse profeta, um deles compra a ideia, o outro não. Temos uma casa dividida. Isso acontece? Acontece, né? Às vezes o casal é bem unido, rejeita, os dois rejeitam, os dois aceitam, bem unido, mas às vezes um fala: eu gostei, o outro fala: não gostei não. Eu quero distância desse cara. Não, eu gostei, eu vou no sábado que vem eu vou lá. Israel, sábado, né? Então, pode ter uma família dividida aí. O que era para acontecer nesse caso? E agora vamos falar de outra situação. O profeta em si, a esposa está junto com ele, ele dá uma profecia, chama para ir para outros deuses, a esposa está junto, apoiando, achando maravilhoso. O profeta, pode ser que também que o profeta estivesse dizendo as coisas ali, e a esposa balançando a cabeça e falando: ai, que vergonha, meu pai falou, esse cara não prestava mesmo. Pode ter uma divisão na própria família do que está levando ou querendo levar para ir atrás de outros deuses, né? No versículo 5 está escrito, Deuteronômio 13:5, esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Forte, né? Bem forte isso aqui. Um alerta: hoje, no tempo da graça, a dispensação da graça não opera desta forma. Nós não matamos as pessoas que levam para o campo da idolatria. Então, muito cuidado na hora de interpretar as escrituras, beleza? Mas vocês já sabem disso. Isso aqui é Velho Testamento, não se aplica, então a gente não vai matar ninguém. Mas no versículo 6, ele fala uma coisa mais forte ainda, ao meu ver. Diz assim, ó: caso se aproximar de você, o seu irmão, filho da sua mãe, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, né? Vamos falar do casamento então. Olha o casamento aqui. Chegou o filho, a filha, o irmão, chegou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser: vamos servir outros deuses. Deuses que você não conhecia e que nem seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até outra extremidade da terra. Não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Forte ou forte? Na lei de Moisés a coisa era bem rígida. Veja, ele fala: o seu amigo, o seu filho, sua filha, a mulher que você ama, o seu amigo íntimo. Vamos lá, vamos atrás dos outros deuses. Não é para esconder, não é para poupar. Olha o que diz o próximo texto. No versículo 9, eu comecei a ler, diz: pelo contrário, você certamente o matará. Depois diz: você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar. E depois todo o povo levantará a mão contra ele. 10. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa
da servidão. 11. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldades como esta no meio de vocês. Eu vou parar por aqui no versículo 11, já está bom. Olha só que coisa interessante, gente. Vamos falar do casamento um pouquinho. Nós temos aqui na frente dois casais muito belos. Homens, vocês dois. Se a sua esposa começar a olhar para outro homem, dar aquelas piscadelas assim, vocês vão achar bonito isso? Vocês vão gostar? Vocês amam suas esposas. Vocês querem elas somente para si. Vocês não querem compartilhar. Percebe que é uma questão similar com Deus? Que no mandamento aqui, quando ele diz para o povo de Israel, se alguém querer cochichar no seu ouvido, vamos atrás de outros deuses, é o mesmo que ele dizer, eu tenho ciúme disso, eu tenho ciúme de vocês são meus. Eu não aceito vocês irem atrás de deuses falsos que nem existem para começo de história. Eu sou o único Deus. Parou para pensar nisso? Da mesma forma como a minha esposa Mariana é minha e só minha, e toda semana eu bato nela porque ela deu um sorriso para vocês, abraçou algum irmão, aí ela apanha, não é assim? Vocês nunca repararam? Eu vi outras escolhações, né? As escolhações, então, você precisa ver os vergão nas costas assim, não, brincadeira, louco. Tá gravando, né? Cuidado. A Mariana é super fiel. E essa fidelidade me dá uma segurança tão grande. Eu não me preocupo se eu não estou na presença dela. Eu sei que onde ela for, ela está comigo. Nós somos um só, uma só carne. Da mesma forma, Deus não precisa estar presente. Quando nós somos fiéis, qual que é o sentimento de Deus, falando agora de emoções? Não importa onde é que ele vai. Essa minha serva, esse meu servo, não importa onde estão, eles me amam, eles são meus, o coração deles é totalmente meu. Deus gosta disso. E Deus não gosta quando a pessoa vai atrás de idolatria. Tem um outro lado disso também, que nós não podemos ter, que é o lado do amor. Deus sabe o que é bom para nós. Deus sabe que ir atrás de ídolos nos faz mal. Então, por amor, Ele também ordena que não se faça por amor a nós, para que a gente não se enverede por caminhos que vão deixar a gente tudo destruído, estrupiado, emocionalmente arrebentado. Então, não é só esse lado de Ele querer receber a glória, somente Ele, mas também o que é legítimo, mas também o lado do amor puro mesmo, de querer que Ele seja o único que seja adorado, porque Ele de fato é bom. Mas vocês separaram que até mesmo no relacionamento marido e mulher, Deus vem em primeiro lugar e não o cônjuge? Ele fala, se o teu irmão, se o teu filho, a tua filha, a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, te chamar, vamos atrás de outros deuses, você é o primeiro a levantar a mão contra ele. Aqui no Brasil é bem assim que a gente vê a realidade, né? A bandidagem não tem lugar nesse país, não tem como ir para frente. O crime não compensa, porque um bandido, assim que ele faz coisa errada e ele vê que ele está em apuros, ele foge para a casa da mãe dele, ou pior, para a casa da avó, e a avó é a primeira a levantar a mão contra ele. Você fez o quê? Alô, polícia, pode vir buscar. Eu dei um safanão nele, ele está deitado aqui, vem pegar, ele está aqui na minha casa, endereço tal. É assim que acontece. Então, como é assim que acontece no nosso país, e se for a avó, se for a mãe, se for o pai, se for o irmão, a pessoa dedura na hora, já chama as autoridades, resolve o mal ali. Daí o mal, como diz ali no versículo, onde que estava? O fim do versículo 5, assim eliminarão o mal do meio de vocês. Né? Daí o povo todo vive em paz, porque assim que acontece, já dá cabo, já elimina, certo? É assim que acontece no Brasil? Não. Mas que Deus faça com que seja assim nas suas famílias. Eu dou um desafio a vocês, nunca sejam esta mãe, esta avó que acolhe bandido.
Sejam o primeiro a levantar a mão, não para matar, tá bom, gente? Essa parte aí não, vocês não vão fazer isso. Mas dá um safanão nele sim, por que não? A polícia vai bater, então já amolece a carne primeiro. Brincadeira, eu não recomendo isso também, mas sejam o primeiro a falar: eu não vou participar de bandidagem. Deus vem em primeiro lugar e Deus fala: isso é justo, você fez o injusto, você vai ser punido sim. E você vai aprender a não fazer o mal, porque se você não aprender vai ser pior para você. Porque sabe, gente, quando a gente acolhe o mal, nós estamos semeando sementes que depois quem que vai colher? A gente. Ou vocês não sabem do caso da vozinha que acolheu o bandido e depois não só a polícia está sempre batendo lá e nunca para de bater, qualquer coisa eles estão lá. Foi aqui que aconteceu? Não teve nada a ver com ela, não teve nada a ver com a família, está lá batendo na porta dela. Não é assim? Isso falando do ponto de vista da polícia. Daí os chefes dos bandidos também, onde que eles vão? Quando deu alguma coisa errada, eles vão lá na casa da avó. Ela que apanha, ela que sofre. São sementes que a gente não deve semear, mas vamos deixar bem claro o que esse texto mostra é que o Senhor exige essa lealdade em primeiro lugar, mesmo que for a sua esposa amada, a mulher que você ama, como disse o texto. Ele diz: ela está te levando para a idolatria, é a sua mão que você não vai esconder, não vai poupar, é a sua mão que é a primeira mão a se levantar contra ela para trazer a punição. Então, dentro da sua casa, irmão, irmã, vocês são uma só carne, vocês são um só casal, mas vocês sabem que diante de Deus, o casal não presta contas, é o indivíduo que presta contas. E se você como esposa vê seu marido indo por caminhos que são desobedientes à palavra do Senhor, você tem todo o direito de falar: nisto eu não serei submissa. Porque a submissão bíblica, o que ela diz? Obedeçam no Senhor, sejam submissas como ao Senhor. Efésios 5, é bem claro, é uma submissão como ao Senhor. Enquanto o seu marido estiver no caminho do Senhor, submissão sem problema nenhum. Daí, submissão é como aquele guarda-chuva de proteção, o marido segura ele. Mas aí, o marido larga o guarda-chuva para a esposa segurar e sai de debaixo daquela proteção das ordens do Senhor. A esposa tem todo o direito de não acompanhá-lo nisso. Mesma coisa os maridos, a esposa quer ir muito nesse lugar, naquele lugar, vamos atrás desse ensinamento, vamos atrás daquele profeta. Você não consegue de jeito nenhum segurar ela. Ela quer ir. Tá bom, amor, você vai, mas eu não vou. Eu não vou nenhuma vez. Eu não vou nunca, eu sei o que ele ensina. Ele ensina coisa errada, eu não vou. Eu devo ser fiel ao Senhor, não quero trair o Senhor em nenhum momento. Esse ensinamento vocês já tinham? A necessidade de, como um indivíduo, cada um de nós ser absolutamente fiel a Deus em primeiro lugar, acima de todos os outros relacionamentos? Bem firme isso no coração? Boa! Eu gostaria de reforçar ele um pouco mais. Lucas capítulo 14, o versículo 26, o que ele diz? 14:26, Lucas. Então assim, pode ser que você tenha até começado com um casamento médio, e aí você conheceu o Senhor, daí o Senhor Jesus entrou na sua vida, Ele começou a trabalhar no seu casamento, você aprendeu esse princípio, agora você está naquele embalo para um casamento turbinado, e aí você vê Cristo entrando na sua vida e dizendo coisas como Lucas 14:26, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, está vendo ali? Até a própria esposa, mas não é uma só carne, é o relacionamento mais importante de todos os relacionamentos humanos,
Porque vocês sabem, né? Deus criou Adão e Eva, casou os dois. A partir do casamento, todos os outros relacionamentos vieram. Portanto, qual é o mais importante? O casamento. Ah, mas o meu pai, quando ele fala, eu preciso seguir as instruções dele. Se você mora debaixo do teto dele, comendo a comidinha dele, você obedece ele sim. Você é dependente dele. Você saiu de casa, você casou, você formou uma nova unidade familiar. Aquele relacionamento está acima de todos os outros agora na sua vida. Esta é a ordem de Deus. Mas esses são relacionamentos humanos e com Deus. E Jesus disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, gente, até você mesmo, o que ele diz? Não pode ser meu discípulo. Ser um seguidor, um aprendiz de Jesus Cristo requer amor total e primordial a Cristo, acima de você mesmo, acima de todas as outras pessoas. Não é profundo isso? Engraçado, aí você pensa, não, mas isso não vai fazer bem para o meu casamento. Eu já sou meio ruim, um marido assim que de vez em quando ama, às vezes é egoísta, isso não vai dar certo para minha esposa. Eu amar mais a Cristo. Ontem mesmo vocês ouviram uma mulher aqui entre nós falando que por causa que o meu marido ama profundamente o Senhor, eu me senti segura. É ou não é? Não é lindo isso, gente? De uma esposa falar, eu me sinto bem, eu me sinto segura, eu sei que eu vou ser tratada bem porque o meu marido ama outra pessoa? Sim, desde que essa outra pessoa seja o Senhor Jesus. E somente o Senhor Jesus. Mas olha que coisa linda. Nós devemos amar a Deus mais do que os nossos próprios familiares. Vamos para Mateus 19, versículo 29. E, irmãos, esses textos, muitos deles são textos israelitas, eu sei disso, mas vocês também sabem que o princípio do amor, ele não muda de uma dispensação para outra. Então, esse tipo de coisa aqui é bem tranquilo de adaptar, beleza? Então, vamos lá, Mateus 19, versículo 29. Aqui é algo específico para os 12, mas eu queria que vocês observassem o princípio e aqui também observem quem está falando. E Jesus Cristo fala: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher. Algumas traduções não tem, alguns de vocês estão procurando, né? Na ordem você fala, tá, eu vi casas, eu vi irmãos, irmãs, pai, mãe, eu não vi mulher. Algumas traduções não tem, isso aí é uma questão do manuscrito em grego, das cópias mais antigas, beleza? Mas muitas cópias têm essa palavra esposa ou mulher. Mas continuando, eu estou no 29, Mateus 19, 29, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Evidentemente, este texto não se aplica aos dias de hoje. Herdar a vida eterna não tem relação com você largar sua família. Mas ele estava falando com os 12 e no contexto eles tinham perguntado: e nós, como que vai ser com a gente? E Jesus Cristo meio que disse: vocês largaram tudo para me seguir, e agora, especialmente depois que eu partir, vocês vão apanhar feio, vocês vão apanhar muito, por ser testemunhas da minha obra, da minha morte, da minha ressurreição. Vocês vão pregar o reino, e vocês vão ser perseguidos pelos seus próprios compatriotas, seus irmãos de nação. Então, ele fala: não, você largou para trás uma casa, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, você largou para trás, você priorizou a minha obra, vai ter recompensa. Só que aí eu fico perguntando: nossa, ele jogou até a esposa ali? Algumas traduções vai ter isso.
As traduções mais antigas vão ter, as do Almeida vão ter, beleza? Então é só fazer um pouco de pesquisa, usar traduções diferentes, vocês vão ver que alguns comentam da mulher, outras não. Mas vem cá, você deixaria de servir ao Senhor por causa de uma casa, por causa de um campo? Você sente um chamado, eu gostaria muito, eu sinto uma queimação do coração, eu preciso ir para tal lugar, eu preciso servir, tal situação, tal emergência, tal necessidade espiritual me chama. Mas a minha casa, nossa, eu lutei tanto pela minha casinha, eu gosto do conforto da minha casa. Você vai largar de um chamado, de uma obra do Senhor por causa de uma casa, gente? Vocês querem que eu mostre para vocês o valor de uma casa? Me dá um galãozinho de gasolina e um fósforo, eu mostro para vocês quanto vale a sua casa. Do ponto de vista material, gente, essas coisas são passageiras. Um foguinho e puf, acabou. É ou não é? É tão valoroso assim os confortozinhos de uma casa. Abraão, o ricaço. Vocês sabem que Abraão era podre de rico, né? A gente gostaria de ser rico como ele. Abraão não sabia o que é você chegar num negócio de plástico ou de metal, fazer assim e sair água. Ele não sabia o que era isso, gente. O podre de rico do Abraão tinha que ou ele mesmo ou algum servo ir lá buscar água e trazer num jarro. Ele morava no quê? Em tendas. O que é uma tenda, gente? Tudo bem, ele sendo rico, eu duvido que ele ficava na areia, né? Ele tinha uns tapetinhos persa, né? Uns tapetes muito gostosos ali. Mas pensa comigo, gente. Bate um vendaval, o que é a sensação de dormir aquela noite? E na sua casa, e no seu apartamento, quando bate um vendaval? Você fica preocupado? Aí vai cair, vai cair. Cadê a minha esposa? Cadê meus filhos? Você fica assim? Nós temos tanta coisa, nós desfrutamos de tanto. E às vezes a gente se apega a isso como se fosse importante para a sobrevivência. Não é. Olha para o morador de rua. Ele sobrevive também. Tá certo que não tem muitos confortos e nem muita higiene. Mas a gente não precisa de muito para sobreviver. Inclusive o Senhor nos ensina a ser contentes com o quê? 1 Timóteo 6, né? Tendo o que vestir e o que comer, estejamos contentes. Outra tradução, estejamos com isso satisfeitos. Tá bom, gente. Comeu, vestiu, tá com frio? Não. Então comeu uma agasalho aqui, fechou. Mais do que isso precisa? A gente gosta de dar valor para coisas que não têm valor eterno. Então, você deixaria realmente de servir a Cristo por causa que o seu pai não gosta da ideia, por causa que o seu irmão não gosta daquilo que você acredita, por causa de familiares ou por causa de posses? Você vai deixar em segundo lugar ao Deus do universo? Nunca, gente. Mas eu queria falar para vocês um pouquinho sobre um cara que começou bem e também se tornou medíocre. Inclusive, o que ele fez não foi nem medíocre, ele foi pro ruim mesmo. Vamos para 1 Reis, capítulo 11. Esse homem aqui, eu gosto de chamar ele de Salomão Bananão. Ali na mesa tem algumas frutas, fiquem à vontade para desfrutar. Inclusive tem bananas, e aí vocês podem comer a banana e lembrar de Salomão Bananão. 1 Reis, capítulo 11. Nós leremos os primeiros 4 versículos falando desse homem fracote, covarde, frouxo, flácido, mole, vacilão. Só isso que eu escrevi aqui. Alguns adjetivos simples e comuns. E eu pensei que os de baixo calão não precisava usar. Porque eu não conheço também esse vocabulário. Talvez vocês poderiam pensar em alguma coisa assim de já ter ouvido por aí. Mas 1 Reis 11, versículo 1 diz: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. 2. Mulheres de nações
das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. Vocês sabiam disso, irmãos? Essa instrução aqui. Ele disse: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. Vocês sabiam que havia esta instrução na lei de Moisés para os israelitas? Vocês, israelitas, vão casar com israelitas. Ah, mas eu sou da tribo de Dan. Pode casar com pessoas da tribo de Judá, de Benjamim, de Naftali. Pode misturar as tribos. De boa. Mas moabitas, os edomitas, os egípcios, não era permitido. Aí Salomão foi e fez o quê? Obedeceu, né? Um homem fiel, com toda a sabedoria dele. O que ele fez? Casou com a filha do faraó, depois com a princesa dos moabitas, a princesa dos amonitas, a princesa dos edomitas, dos sidônios, etéias. Isso aqui ele não falou a lista toda. Na continuação, depois que ele fala: não casem com elas, nem elas casem com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. O fim do versículo 2 diz: a essas Salomão se apegou pelo amor. Tinha um amor que estava faltando aqui, um amor maior, o amor a Deus. Não é verdade? Sim. Salomão amava a Deus? Não podemos, pelo menos não do jeito que era para amar, não em primeiro lugar. Isso aqui não é idolatria, gente? Antes de Salomão mexer com os deuses dessas esposas deles, ele já cometeu um ato de idolatria, porque ele colocou a si mesmo e as suas paixonites, os seus interesses pessoais em primeiro lugar. E quem que ficou em segundo? O próprio Criador. Tá certo isso? Isso é um homem? Isso é postura de homem? Podemos dizer, isso é um homem de Deus? Você botaria a mão no fogo por um homem assim, ser um homem de Deus? No versículo 3 diz: tinha 700 mulheres que eram princesas. Irmãos, hoje nós temos 200 países aí, tirando em média. Falando não estritamente de países, mas de territórios também, podemos subir esse número para 230, 240, alguma coisa assim, eu não tenho bem certeza. O mundo todo. Tinha 700 nações naquela época? Para ter princesa esse tanto? Eu acho que ele estava pegando todas as princesas de todas as nações, tudo que era prima da família real, é princesa, vem cá. Que absurdo! 700? E daí tinha mais. Não estava bom as 700 princesas. Porque às vezes não é só porque é realeza que é bonita, né? Então, tô brincando, gente, mas eu fico pensando, por que ele entendeu que ele precisava de mais? Porque ainda tem 300 concubinas. Concubinas é a esposa, mas a esposa de um nível social inferior. Então ele tinha 1000 mulheres. E as suas mulheres lhe perverteram o coração. Sabe, irmãos, quando está fora de ordem, Deus chama de perversão. Perversão, por definição, é algo fora da ordem de Deus. Deus fez para ser assim, saiu da ordem, é perversão. Homem casar com homem. Perversão. Foi assim que Deus fez? Não, então é perversão. Ah, mas eu me apaixonei por ele perdidamente. A gente entende isso, a gente entende a gente ter emoções, a gente se apegar, a gente entende. Mas não é a ordem de Deus. Por não ser a ordem de Deus, está errado. E aqui temos um homem que supostamente tinha todo um poderio, porque ele era o rei, inclusive podemos dizer rei dos reis, tá? Porque Davi, o pai dele, quando ele governou, ele deu uma surra em todas as nações ao redor, botou todo mundo para pagar imposto para ele. Ele mandava nos outros reis, isso torna ele o rei dos reis.
Inclusive depois teve o Império Babilônico, não muito tempo depois disso. E Nabucodonosor, quando a gente fala império, império por definição é um reinado que tem vários outros reinados debaixo do seu. O imperador é um rei dos reis. Nabucodonosor foi, Alexandre o Grande foi, os imperadores romanos foram enquanto tinha o império, né? Mas antes desses impérios que são muito conhecidos na história, teve o Império Davídico, o Império Israelita. Não durou muito tempo porque eles não foram fiéis, mas Salomão herdou isso do pai e todo mundo pagava imposto bonitinho para Salomão. Inclusive a grande riqueza de Salomão tem a ver com isso. Vinha prata e ouro de longe. Por muitas partes do mundo, vou pagar lá para ficar em paz com eles. O rei dos reis não foi homem o suficiente para amar a Deus em primeiro lugar. Como ele não amou a Deus e não obedeceu a Deus, o coração dele é descrito como um coração que se perverteu. Eu quero desafiar vocês, homens, não sejam nunca um Salomão bananão. No versículo 4, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Davi pesou na bola, gente, e ele pegou feio em alguns momentos, não é verdade? E não foi tudo na mesma hora, não foi um momento de fraqueza, ele teve alguns. Mas no geral da vida dele, Deus descreve ele assim. É Deus que dá aquele desconto e fala, no geral, foi fiel, me amou, colocou a mim em primeiro lugar. Davi também teve várias esposas, não tantas assim, né? Mas ele pisou nessa bola aí. Na lei de Moisés também dizia, um rei não deve ter várias mulheres. Vocês sabiam disso? Está em Deuteronômio, acho que é o capítulo 17. Não é para o rei ter várias mulheres. Ele teve. Então, fiel, absolutamente fiel. É difícil achar alguém, né? Quem de nós vai culpar ele? A gente não consegue ser fiel, absolutamente fiel, mas assim, descarado desse jeito, a ponto de ir atrás de outros deuses. Salomão construiu um templo em Jerusalém, do lado do templo de Deus, um templo para deuses falsos. Isso é um absurdo, gente. Então, eu quero convidar vocês, homens, a não serem fracotes, covardes, frouxos, flácidos, moles, vacilões. Sejam firmes no Senhor, não sejam Salomão bananão. O Senhor entrou na sua vida, começou a mexer com o seu casamento, aí você aprendeu isso. Você aprendeu, o Senhor em primeiro lugar. Isso dá segurança para minha esposa, porque o meu Deus me manda amar a minha esposa, me sacrificar por ela. Ela vai se sentir segura, porque eu vou obedecer ao Senhor, porque Ele é primeiro lugar para mim. E aí isso cultiva no casamento um ambiente de certeza. A pior coisa é um casamento sem a certeza, não é verdade, gente? Você sai de casa pensando, eu vou ficar umas 6 horas longe. O que será que não pode acontecer? Já pensou, gente? Que horror viver assim. Jesus Cristo entrou na sua vida, deu essa turbinada, daí vocês estavam lendo a Bíblia juntos, vocês são uma família de Cristo, vamos ler a Bíblia juntos, vamos estudá-la. Vocês estavam lá em Gênesis 2 e vocês viram Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só, eu não vou nem pedir que vocês vão lá, que vocês conhecem, né? Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E aí vocês viram, que legal, no versículo 15, um pouquinho antes, Deus tinha dado a Adão a missão de cuidar do jardim. Você vai cultivar o jardim, cuidar dele, proteger ele, guardar ele. Ele tinha uma missão. Aí Deus fala, não, mas ele está sozinho, não está bom isso. Vou fazer uma auxiliadora. Para cumprir aquela missão, ele tem uma auxiliadora. Aí vocês falam, será que cada um de nós tem uma missão? E se não é dada especificamente por Deus, porque ali o Adão foi bem específico, né? Adão, você e todos os homens vão cuidar do jardim, só que só tinha ele, então ele ia cuidar do jardim. Deus chegou em você e falou, você vai ser jardineiro.
Não necessariamente, né? Mas cada um de nós vê nas Escrituras uma missão dada para nós coletivamente. Aí você olha para sua esposa e fala: amor, nós temos uma missão. Eu preciso atender a esse chamado de Deus. E você, como minha auxiliadora, nós podemos fazer isso juntos. Você me ajuda. Eu tenho muitas falhas, eu não vou saber fazer bem. Você vai saber ver os erros, você vai me ajudar. Vamos, vamos. E aí o seu casamento já deu aquele outro, outra turbinada, né? Deu um passo, subiu, porque vocês entenderam que vocês têm uma missão conjunta. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, fala que a nós foi dado o ministério da, quem sabe? Reconciliação. Então sim, é coletivo, mas é dado a nós, essa é a nossa missão. Nós somos ministros da reconciliação. Deus quer se reconciliar com os homens. Os homens precisam se reconciliar com Deus. Aí entre os homens e Deus é nós na fita. Tem a gente para servir de ministro ou de servo da reconciliação. São ajudantes, são os servos de uma pessoa super rica, né? Que, você corre ali e pega tal coisa, você corre ali e pega tal coisa, faz isso, prepara aquilo. Os servos, ministros da reconciliação, a gente. E aí na sequência ele fala em 2 Coríntios, naquele mesmo texto, a partir do versículo 18, fala depois que nós temos a palavra ou a mensagem da reconciliação, que é o Evangelho. Aí vocês falam um para o outro: amor, olha que coisa especial, nós temos a mensagem que reconcilia seres humanos com o seu Criador. Que gostoso poder passar essa mensagem para outras pessoas. Eu não sei fazer isso bem agora, mas você me ajuda? Vamos estudar? Vamos nos preparar? Isso une o casal de tal maneira. Sabe por quê, gente? Porque aquele primeiro propósito de casar, muitas vezes, o mais comum, né? É o caso por amor. Aquilo é focado em si, né? Não é inteiramente errado, mas é focado em si. Quando um casal se une focado em algo maior do que eles mesmos, a união é muito mais profunda. Porque o dia que dá aquela briguinha, no mundo o que é comum? Quantas vezes vocês já ouviram? Vocês se separaram porque acabou o amor. Tá louco. Vocês não tinham um propósito maior? Não. Às vezes o propósito era o que eu quero mesmo, me satisfaz. Então, enquanto estiver me satisfazendo, fico junto. Não estou mais feliz? Chuto, tchau. A gente vende as coisas, racha no meio e acabou. Isso acontece, não acontece? Daí vocês estavam estudando a Bíblia em outro momento, e aí vocês chegaram em 1 Coríntios 7. Aí vocês chegaram no versículo 3, né? Conceda o que é o direito da sua esposa, a esposa conceda ao seu marido o seu direito. Chega no versículo 4, o corpo do homem não pertence a ele, é da esposa, o corpo da esposa pertence ao marido. Chega no versículo 5. Alguém pode ler para mim as primeiras palavras do versículo 5? Não se privem um ao outro. Depois tem uma vírgula e depois tem? A não ser ou exceto. Então parou. É exceção. Esquece a exceção, vamos focar na regra. Não se privem um ao outro. Do que estamos falando aqui? No contexto, não se privem do quê? De um bom dia de manhã. É isso que está falando ali no texto? Da intimidade do casal. Não se privem um ao outro. Não, mas eu queria comprar aquele carro, a minha esposa não concordou. Eu dei um gelo nela até ela concordar. Não tem cama para nós, vou dormir no sofá.
nem abraça, nem encosta em mim, até você concordar em comprar o carro que eu quero. Isso existe? É certo? Não é curioso que, às vezes, se a gente for egoísta, nós podemos fazer esse tipo de coisa e falar: eu não estou afim hoje. Eu estou com dor de... Desculpa, é que é tão comum. É o clássico. O homem fala: tem outro que é comum, eu estou cansado. Eu trabalhei o dia inteiro. Eu não tenho pique hoje, eu estou cansado. O homem, a mulher, às vezes isso existe, eu não estou afim. Mas, irmãos, o que o Senhor disse? Não é para rejeitar, não é para dar gelinho, não é para se privar. Eu não estou muito afim, mas ela está afim. Você sabe que para eu ficar afim, é só começar um pouquinho, não é? Tira o cabelo do olho. Dá um beijinho carinhoso. Não precisa de muita coisa. Então, se você ama mesmo, você pode não estar afim, mas a outra pessoa está afim. O que você prefere? Que a outra pessoa vai sair frustrada, queimando, né? Aquela queimação por dentro assim, e chateada ainda, com talvez até um pouquinho de sede de vingança? Vou descontar em... Antigamente não tinha o acesso que tem hoje, né? Para alternativas erradas. É muito melhor se sacrificar um pouquinho, falar: daqui a pouco eu vou estar afim, vamos começar, vai? Vou na fé. E daí, o Senhor entrou na sua vida, trouxe essa instrução, você aprendeu: eu não vou privar o meu cônjuge das carícias, dos cafunés, do beijinho no olho, na orelha. Na orelha tem que tomar cuidado, viu, homem? Se você faz um beijo muito alto assim, dá aquela dor no ouvido, porque o tímpano, né? Ele... Ai. Então, beija mais de lado assim, beleza? Eu não sei como que eu sei essas coisas, mas Mas você dá um beijinho na nuca, você dá um beijinho na barba, não. Você dá aqueles beijinhos, aquelas carícias, você está cultivando o amor. E essa expressão de amor, porque, gente, o que o amor vivido em atos de serviência, em ficar junto, né? Em presentinhos, as diferentes maneiras de amar. Ontem à noite foi falado sobre as 5 linguagens do amor, que é um termo mais específico, mas nada mais é do que formas diferentes, maneiras diferentes de expressar carinho na maneira que aquela pessoa entende melhor. Cada um tem um jeito, então você fica estudando a pessoa cientificamente e descobre: essa pessoa gosta mais disso, menos daquilo. Pronto, aí você começa a falar aquela linguagem. E essas expressões de amor levam à intimidade, porque é uma das formas de amor, não é? E aí Deus entrou na vida de vocês começaram a ter um carinho maior uns pelos outros. O que vem em seguir? Vamos abrir em Malaquias 2, versículo 15. Porque o casamento, o casamento de Deus tem vários propósitos, não é um só. E eu queria deixar claro, gente, que eu sei que há exceções para toda regra, toda situação tem uma exceção. Abraão foi ter filhos quando ele já era velhinho. Sara engravidou e deu à luz com 90 anos de idade, ela tinha, quando deu à luz Isaac. Inclusive o nome dele é Isaac, por quê?
ela deu risada quando Deus pessoalmente falou: você vai ter um filho daqui a 1 ano. E ela achou engraçado. Porque ela, né, primeiro era estéril a vida toda. Então, a esterilidade é um probleminha, vocês não acham? E depois de velha? Como? Então ela deu risada. Mas em Malaquias 2, o Senhor diz um dos propósitos de formar uma só carne. Está escrito aqui, e eu estou lendo a partir do 15. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Sabe, um só de uma só carne? Por que, né? Um homem e uma mulher, uma só carne. Por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Nas traduções diferentes tem outras formas de dizer isso, né? Alguns vão ter aí piedosa, não é mesmo? Descendentes piedosos, alguma coisa assim? Não? Como é que está aí? Ele buscava a descendência que prometera. Descendência que prometera. Muito bem. Foi como entenderam a palavra prometera, né? Traduziram assim. Que mais? Dedicados a Ele. Inclusive, eu ia ler isso aí. Mas essa é da Nova Tradução na Linguagem de hoje? Essa está na NVT. NVT, perfeito. Eu tinha anotado aqui porque a Nova Tradução na Linguagem de hoje e a NVT, ambas usam essa expressão de que Deus quer filhos dedicados a Ele. Por que Ele uniu a gente em uma só carne? Falando no geral, há exceções, nem todos podem ter filhos, mas no geral é desejo de Deus que aquilo que Ele falou em Gênesis 1, sejam fecundos e se multipliquem. Fecundidade, multiplicação. Traduz isso para mim. Não traduz não, gente. Não fala, não fazem gestos, não precisa, a gente já sabe. Isso aí é os casais tendo filhos, vários filhos. Então, o que Ele quer? Ele quer um monte de filhos. Não é necessariamente que Ele quer um monte de filhos, mas Ele quer filhos dedicados a Ele. Quem é que vai criar crianças no caminho do Senhor? O pessoal do mundo? O pessoal que casou para ter um casamento medíocre, voltado para si mesmo? Eu quero isso, eu quero aquilo. É esse pessoal que vai ter filhos e vão ensinar eles bonitinho no caminho do Senhor, desde que nasceram? É esse pessoal? Não. Quem que pode dar ao mundo filhos que desde a sua infância e juventude brilham a luz de Cristo? Quem? O povo de Deus, os filhos e filhas de Deus que se casam e têm filhos. Então, por que Ele queria um só? Porque Ele desejava uma descendência, filhos consagrada, filhos consagrados ao Senhor, separados para o Senhor. Eu acho que só tem uma tradução que coloca prometera, porque entenderam aquela palavra consagrado no sentido de promessa. E aí, né, voz passiva, voz ativa ficou desse jeito aí. Mas a maioria das traduções entende o Senhor dizendo aqui: olha, o que eu quero é que vocês criem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Como diz em Efésios 6, versículo 4, disciplina e admoestação do Senhor. Essa ideia de disciplinar e de admoestar, de guiar nos caminhos. Então, assim, eu estou falando aqui de várias coisas. Então, o que é o resumo? Vocês podem até ter começado um casamento já com o Senhor, já turbinando Ele desde o início. Ou por causa de talvez imaturidade e juventude, vocês ainda tinham que crescer, então começaram na mediocridade. Um casamento mediano, mais ou menos igual de todo mundo. E daí o Senhor entra na sua vida e Ele coloca esses princípios e você fala: meu casamento vem em primeiro lugar. Não. O meu casamento vem em primeiro lugar dos relacionamentos humanos, mas em primeiro lugar mesmo vem o meu Deus. Deus está acima de tudo. Priorizar a Ele e a obra dEle na nossa família. E daí você fala: ei, amor, vamos seguir o nosso chamado? Vamos
levar a sério esse negócio do ministério de reconciliação. Vamos trabalhar na obra do Senhor. E aí o seu casamento dá aquela turbinada. E aí você percebe esse negócio do amor mútuo dentro do casamento, de não se rejeitar, de não ficar dando o ombro gelado, e sim sempre permanecer constante no carinho, no amor. E também, quando vierem os filhos, treinar eles bonitinho, conduzi-los ao caminho do Senhor. Tudo isso você viu nas Escrituras, e o seu casamento ficou super turbinado. E o meu desafio a vocês é que, se vocês não têm alguma parte disso na sua vida hoje, por favor, voltem, releiam aqueles textos, meditem, orem ao Senhor, conversem com Ele. O que o Senhor deseja de mim? Me explica melhor, Senhor, me ilumina, me ajuda a entender o que eu posso fazer para que o meu casamento seja mais e mais turbinado. Eu não falei muito hoje das virtudes do relacionamento de vocês, coisas do tipo a importância de paciência um com o outro, tolerância um com o outro, perdão, reconciliação, porque ontem, irmãos, nós tivemos uma aula prática disso, especialmente na parte de perguntas e respostas, que foi tão rica em virtudes de como tratar um ao outro. Eu falei assim, não é nem necessário tratar esse assunto. Para que vocês tenham esse casamento ideal, e falando do ideal de Deus, não o nosso, vocês podem pensar nessas virtudes, vocês podem pensar nessa direção de Deus primeiro, a obra dele primeiro, nós como um time, um guiando, o outro ajudando, e juntos servindo ao Senhor, e os filhos também servindo ao Senhor, são parte da equipe, vamos ensinar eles desde pequeno. Eu cometi um erro, não ensinei o Matias, olha o que deu, gente. Brincadeira, eu brinco com ele porque ele está aqui. Matias, vamos para casa, eu quero. Mas, gente, o Matias podia estar tentando, né, se esquivar, fazendo as coisas dele. Ele está aqui traduzindo para o nosso irmão. Ele está participando da obra. Ele está pregando, olha só, ele está traduzindo uma pregação, então ele está pregando. Quem diria que ele já é um pregador com 14 anos de idade? Não, ele está servindo ao Senhor. Isso não é uma alegria para um pai? Vocês que têm filhos ou que desejariam ter filhos, não é essa a ideia que vocês têm? Eu quero filhos que sirvam ao Senhor, que amem ao Senhor. Eu amo o Senhor, eu tenho minhas falhas, mas estou crescendo. Eu quero filhos do mesmo jeito. Eles vão ter as falhas deles, mas eles vão continuar prosseguindo para o alvo. Eu já falei demais. É isso, queridos. Se vocês querem esse casamento turbinado, vamos buscar ao Senhor para perguntar a Ele, aquele que projetou o casamento, o que faz um casamento de Deus de fato. Busquem, e vocês vão desfrutar de paz, de harmonia, de paz, de harmonia e de paz, e também de harmonia. Gente, é tão gostoso viver onde você olha para sua esposa e fala, amor, quando foi a última desavença nossa que a gente não concordou em alguma coisa? Daí ela fica ali pensando, você fica pensando, ela fica pensando. Isso é delicioso, gente. É muito bom. Levante a mão quem está nesse estado. Não perguntemos quem que brigou hoje de manhã a caminho da igreja ou antes, né? Não vamos perguntar isso. Mas não é gostoso? Então vamos lá. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Querido Deus, nós te pedimos, Senhor, que toque as nossas vidas profundamente. Nós precisamos de Ti. É Tu quem podes mudar a nossa vida. És Tu que tens o poder. És Tu que podes nos guiar, nos orientar, nos mostrar o caminho. E mesmo nas falhas, como a gente aprendeu ontem, todo dia é um dia de uma nova oportunidade de seguir ao Senhor, começar de novo. Todo dia é uma segunda chance. Obrigado que já temos o Teu perdão pleno, que possamos oferecer esse perdão pleno aos nossos cônjuges, para que sempre quando a esposa, o marido, fazem alguma coisa atravessada,
a gente já perdoe, que a gente possa ter isso como uma base para que sempre possamos buscar de Ti o Teu melhor. Nós Te pedimos por isso, Senhor, pedimos que os nossos casamentos sejam tocados por Ti, convidamos a Ti, imploramos a Ti, que venhas a participar dos nossos relacionamentos, que venhas trazer pureza, que venhas trazer fidelidade, que venhas trazer paciência, tolerância, perdão, compaixão, que venhas trazer as prioridades certas. Nós pedimos por tudo isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pausa. O que tem ali, Mari? Mari, o que tem na mesinha? Frutas e bolachinhas. À vontade, queridos.